isso daí? No Twitter também. Mas vocês têm que ter em mente que tudo que é dito digitalmente pode gerar processo para as pessoas. É um registro. Você pode voltar contra a pessoa. É um registro, cara. As pessoas são responsáveis pelo que dizem digitalmente também. Nossa, no Twitter ontem eu não pode um monte de grupo que eu tô comunicando, fazendo um monte de post de cara, tem Então, entenderam a diferença entre antiômero e diastereosômero? Tá bom? E não confundir rotâmeros com moléculas que são diferentes, tá bom? Mas esse assunto aqui, ó, ele é cavernoso, tá? Pior que ressonância? Muito pior. Ó, a gente viu aqui esse exemplo do limoneno, né? Presente nas laranjas, o mais limoneno e o menos limoneno no limão. Do enantiômero? Não, do diastereosômero. Depois no final da aula eu faço contigo. É porque aí eu não tô vendo, depois no final eu faço aí com você. Aí olha só, é porque lá fora o limão, eu acho que o mais consumido é o limão amarelo, aquele siciliano, né? E aí o que acontece? Aonde que está o centro quiral aqui? Vocês conseguem identificar? Aqui, tá? Aqui não. Por que aqui não? Ele está ligado ao meio. Mas por que aqui não é um centro estereogênico? Se eu mudar esse grupo, jogar para cá e esse aqui para cá, a princípio mudou. Aí eu faço uma rotação assim na molécula, vira a mesma coisa. Entendeu? Então, a pessoa quando está estudando estereoquímica, ela tem que ter um pouquinho de visão espacial. Entende? Então, esse é um exercíciozinho que a pessoa tem que tentar fazer, tá? E não é fácil. Não é fácil. Se você mudar esse grupo para cá e esse para cá, a princípio você fala, vai lá, eu tive uma molécula diferente. Mas aí se você fizer uma rotação, ela volta a ser o que era. Volta a ser esse desenho aí. Então aqui eu não tenho um centro estereogênico, correto? Agora vamos fazer um exercício que é o seguinte. E se eu botar uma metila aqui? E agora? Eu tenho ou não tenho centro estereogênico? Esse composto. Aí agora eu tenho centro estereogênico aqui. Olha só. Por que aqui eu tenho? E aqui também, né? Vamos fixar. Então vamos lá. É difícil mesmo. Vamos fazer outro desenho? Ó. Tu vai girar de um lado para o outro. Tu não vai ter essa cadeia aqui em zigue-zague. Comparada a outra que a metila tava para cá. Ó. Ó, a metila não tá aqui? Vira pro outro lado. Aqui, ó. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Aqui tá fazendo um U. Correto? Quando você virar pro outro lado assim, vai continuar o U. Não é? Aqui, por isso que é bom ter esses recursos aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Aqui você tem um S. Se virar pro outro lado, você tem um S também. São ou não são moléculas diferentes? Não são. São. É porque como se fosse um S ao contrário, não é S? Não. Não é essa. Eu vou ter que desenhar. Vou desenhar. Aqui. Pode. Não, por isso que todo carbono quiral ele é estereogênico. Estereogênico é quiral. Assuntozinho bonito, né? Aqui, ó, bacana, né?
Ó. Deixa eu tentar explicar aqui para os colegas, porque, ó, olha lá, a mesma molécula aqui, correto? Ó, aqui é uma dupla, tá? Só para, aqui é uma dupla. Ó, se eu desenhar assim, tá fixo pela dupla, não tem como rodar. Aqui, nesse eixo aqui, correto? E se eu desenhar assim, também não tem como rodar. Se eu fizer uma rotação assim para o outro lado, esse U ele permanece, vai ficar da mesma forma, uma ferradura, né? Vai ficar do outro lado. E aqui, se eu rodar para o outro lado, correto? Eu vou ter esse mesmo zigue-zague, só que ao contrário. Esse zigue-zague é diferente de U, pô. Então eu tenho uma molécula diferente, pô. Aqui essa molécula é diferente. Você está comparando essa molécula com aquela? Não, com essa. Não com elas entre elas depois de virar. Então, o grande lance é o seguinte. Se você fizer um movimento na molécula, mudar dois grupos, girá-la no espaço e ela se mantiver, isso quer dizer, ela se mantiver não, ela voltar ao original, isso quer dizer que ali você não tem centro estereogênico. Então, essas duas, elas são estereogênicas porque elas não se parecem quando... Não se parece. Quando elas viram A comparação tudo. dessas... Não, ela tem centro estereogênico, né? Tem centro estereogênico. Aqui, nesse ponto aqui também. Essa molécula aqui, ela não é parecida nesse ponto com essa. Não é. Você está girando a molécula inteira ou você está girando Não. só o pé amarelo? Não, molécula toda. Isso aqui, por mais que eu gire, não se comporta como isso daqui. Não se interconverte, isso é o que eu quero dizer. Isso aqui não se interconverte nisso, gente. Você está falando de pegar o anel e colocar para a direita e Não, então, não, peraí. Se eu pegar o anel, jogar pra cá e esse daqui pra cá, é essa molécula aqui. Aí eu fiz duas mudanças, né? Ó. Não tá uma ferradura aqui? Aqui é um S. Elas são isômeras, mas são estereogênicas porque elas não se parecem geometricamente? Essas duas moléculas aqui, É, essas duas moléculas são diastereoisômeros. estereogênicas. É. Porque aqui eu não tenho centro quiral. Aqui eu não tenho centro quiral. Aqui eu tenho também, não tenho? Mas aqui, dupla EZ são diastereoisômeros em si. Então isso daqui não é imagem disso. Toda vez que eu tenho um estereoisômero que não é imagem do outro, é diastereoisômero. Tá? Pô, você tá vendo que essa parte aqui é diferente dessa? Então, a minha dúvida é se Ah. você está falando da molécula inteira ou se você está falando só dessa partezinha. Uma molécula inteira. Mas você está comparando essas duas moléculas, não elas viradas. É. Tudo bem. Agora eu entendi. Mas o que é essa estereogênica? Ué, aqui. Tá vendo esse centro aqui? Ó. Aqui, ó. Aqui. Eu fiz uma permuta. Botei a metila que tava para a esquerda, botei para a direita. Mudou a molécula. Isso aqui é um centro estereogênico. Isso aqui é também? É. Se eu jogar isso daqui para cá, isso daqui para cá, eu vou ter essa molécula aqui. Bom, agora eu entendi. Entendeu? Boa, agora. Agora, se eu mudar as duas ao mesmo tempo, eu estou fazendo duas operações ao mesmo tempo. Aí você volta ao original, pô. Toda vez que você faz duas operações ao mesmo tempo, porque olha só, se eu jogar isso daqui pra cá, isso daqui pra cá, e isso daqui pra cá, isso daqui pra cá, vai ser, é a mesma molécula. Por isso que a gente está pensando em ter um pedacinho. Nossa, agora foi. Isso aqui confunde pra caramba. Não, não gostei. Quer? Não foi ainda?
Se eu mudar, ó, eu vou fazer duas operações. Eu vou jogar isso daqui para cá. Certo? E isso daqui eu vou jogar para cá. Aí eu vou botar aqui anel, tá? Aí você sabe que é esse anel aqui. E isso daqui é a metila, correto? Eu permutei os dois centros ao mesmo tempo. Pega agora isso daqui e rebate aqui assim. Qual é o desenho que vai ficar? Rebate no... Faz assim. Vai ficar tudo ali. Não é? Ah, aqui. Se eu fizer duas operações ao mesmo tempo, eu vou obter a mesma molécula. Se você mudar um de cada vez, você tem molécula diferente. Então todos os dois são centros estereogênicos. Eu só não posso fazer a permuta nos dois ao mesmo tempo. Se eu fizer nos dois ao mesmo tempo, eu vou ter a mesma molécula. Entenderam? É isso. Agora vamos permutar só o de baixo. Ó, vamos permutar só o de baixo, ó. Só o de baixo, só o de baixo. Aqui tem um A. Aqui estava assim, né? Agora eu vou jogar para o outro lado. Assim. Permutei só o de baixo. Olha lá. Viram? Agora rebate no quadro. Como é que fica? Rebate. O A fica aqui, não fica? Certo? A metila fica aqui. E a outra metila fica aqui. Tá vendo que isso aqui é diferente disso? Então não adianta eu rodar de um lado para o outro, eu vou ter molécula diferente. Se eu fizer a operação em um dos centros só, eu tenho outra molécula. Se eu fizer duas operações, é lógico que eu vou voltar para o estado inicial. Isso vai funcionar para casos mais simples também, né? Que é esse aqui, né? Ó, isso aqui e isso aqui. Eles são diastereisômeros entre si. Se eu jogar esse daqui para cima, esse aqui vira esse. Se eu jogar esse daqui para baixo, é a mesma molécula. Conseguiram entender? Vamos embora. Ao mesmo tempo, é a mesma molécula. Você está mudando duas vezes, duas operações ao mesmo tempo. Não é mais diastereisômero, é a mesma molécula. Ela se converte à mesma molécula. Né? Ó, complicando mais. Eu prometi para vocês que ia ser mais difícil. Plano de simetria na molécula. Aqui ele está botando para você o seguinte: quando eu tenho uma molécula e ela tem plano de simetria que corta um determinado eixo, o que está à esquerda é igual ao que está à direita. Então você não tem centro quiral. Não tem centro quiral. Quando você tem um plano de simetria que corta o carbono central, que está sendo avaliado, e o lado direito é igual ao esquerdo, então ele não tem os 4 ligantes diferentes. É um exemplo bobo. Os 4 ligantes aqui deveriam ser diferentes. Aqui cloro é diferente de hidrogênio, que é diferente de carbono. Mas carbono é igual a carbono. Aí, pô, é claro que esse carbono vai ser o quê? Aquiral. O que é o A na frente? O A é um prefixo de negação. Né? Não, o A é um prefixo de negação. Aí você botou lá, aquiral quer dizer não quiral. E o outro aqui é quiral. Por que esse aqui é quiral? Porque aqui eu tenho cloro, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho carbono sim e aqui eu tenho carbono sim. Mas esse carbono, ele está ligado a 3 hidrogênios. E esse outro carbono está ligado a um outro carbono, é um CH2 que está ligado a um CH3. Então isso aqui, na verdade, ó, é um CH2, CH3. Então esse grupo aqui é diferente desse grupo aqui. Aí o carbono é quiral. Então esse carbono aqui é quiral. É um exemplinho bobo. Ele está falando para você, mostrando quando ou não tem plano de simetria.
O de baixo não é bobo, não. O de baixo é um pouco mais difícil. O de baixo é o seguinte. Nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui eu vou ter plano de simetria, não tenho? Só que esse plano de simetria ele não é muito fácil de se ver, porque ele está cortando a molécula longitudinalmente aqui, não é? Mas é como... Alguém tem um clipe aí? Pô, eu precisava de um clipe. Plano de simetria é você cortar no meio, o lado esquerdo ser igual ao direito. Esse é o plano de simetria. Alguém tem clipes aí? Opa, achou aqui. Isso aqui vai ser importante nessa aula. Olha aqui, ó. Eu vou fazer um desenhinho aqui com clips, tá? Eu vou fazer aqui um desenho com clips como se ele fosse uma moléculazinha. Como se ele fosse uma moléculazinha. Aí eu desenho essa moléculazinha assim. Tá vendo? Desenhei a moléculazinha assim. Todo mundo tá vendo aqui? A rigor, se eu falar com vocês, tem simetria? Aí você vai passar um plano aqui. Pô, não, esse lado tá diferente desse. Aí eu faço assim. Tem simetria? Não, você vai passar um plano aqui. Aqui nesse plano não tem simetria. Aqui está diferente daqui. Aí eu viro para o outro lado, mesma coisa, correto? Aí eu coloco aqui assim. Era a mesma coisa do primeiro lá. Passa um plano aqui. Não, aqui está diferente daqui. Todo mundo está entendendo isso? Tem alguma forma de ter plano de simetria? Você botar de frente. Exatamente. Se você colocar assim... Passou aqui, o que é? É lógico que ele é fininho, você não vai perceber. Mas se ele fosse uma peça de aço grandona, pô, tu vai perceber que dividiu pra cá, pra lá, entenderam, meninas? Esse exercício que eu fiz aqui, eu matutei antes pra eu falar nessa aula, tá? Eu fico lá pensando. Por exemplo, tô indo embora pra casa, não sei quem vai embora, quem me vê dentro do ônibus, né? Tem umas meninas que me veem aí dentro do ônibus. A minha cabeça ela não tá à toa, não. Eu fico pensando nessas porcaria aqui, tá? Aí, como é que eu vou ensinar o aluno isso, entendeu? Aí, o que acontece? Ó, tá aqui o plano de simetria. Se você conseguir fazer a mesma coisa com a molécula, você tá a anos-luz. Entenderam esse exercício? Porque você olhou isso daqui, pô, aqui você vai passar aqui, ó, pô, não tem plano. Tem plano aqui? Não. Tem plano aqui? Não. Tem plano aqui? Não. Aqui? Não. Mas se você alinhar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo ali. Ó. Vou colocar aqui, ó. O desenho tá aqui, correto? Então aqui, como é que eu vou fazer aqui, né? Aqui a molécula tá assim. É como se eu pegasse ela e virasse assim para você. Aí o plano passa aqui, aí você vai pegar a molécula e vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar ela aqui assim, vai virar para você e vai passar o plano. Entendeu? Ela está desenhada assim. Aí você vai pegar assim e vai fazer aqui, passar o plano aqui assim. Entenderam? Sacaram ou não? Então, vamos ver, eu vou evoluir. Então, esses carbonos aqui, ó, eles são ditos aquirais. O carbono é aquiral, correto? Por quê? Porque não tem nenhum carbono para quatro diferentes. Mas é o seguinte, isso mesmo, entenderam? Como é que é o teu nome mesmo? Isabelle. Viu o que a Isabelle falou? Porque os ligantes não são diferentes. Vamos ver? Vamos ver? Isso é um exercício bem legal. Ó, aqui, eu vou botar o hidrogênio... Não ficou legal essa cor, não. Deixa eu trocar para um azul. Botei o hidrogênio aqui e botei o hidrogênio aqui. Ó, estão conseguindo enxergar a molécula bem? Tá batendo direto em você o vento, né? Aí, olha só. Naturalmente, esses dois são diferentes, né? Mas eu venho pra cá, esse carbono aqui, é igual a esse? Continua andando pela cadeia. Continua andando. Esse aqui é igual a esse?
E aí culminou nesse. Que depois aqui... Então eu não tenho ligantes diferentes. Então o carbono é dito aquiral. Correto? Mas essa molécula aqui e essa daqui são a mesma molécula? Se eu virar essa molécula aqui ao contrário, essa hidroxila vai para trás, não vai? Mas esse grupo aqui também vai para trás. Tudo bem? Entenderam? Então não são a mesma molécula. Porque se eu estou fazendo girando, para você ver se é a mesma molécula, você tenta girar ela e ver se vai dar a mesma coisa. Todo mundo entendeu isso? Gira aqui. Essa parte aqui vai para trás, não é? Mas essa também iria para trás, e não é o caso. Aí eu afirmo para vocês, eles são estereoisômeros. São enantiômeros? Ou são diastereoisômeros? Diastereoisômeros. Tá? Porque isso aqui não é imagem disso. Para ser imagem, eu tenho que inverter os dois centros. Se eu manter um só e inverter o segundo, quer dizer, se eu manter um e inverter o segundo, não é imagem, correto? Então eles são diastereoisômeros entre si. Isso é uma pergunta. Para você saber se o carbono é aquiral ou não, você, em qualquer plano você consegue ver ou tem que ter um plano específico? Não. Para o carbono ser quiral, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Em qualquer plano? Em qualquer... Não, Vai não, ser diferente de qualquer plano. não pensa assim pelo plano. Você vai andando pela cadeia, você tem que encontrar carbonos diferentes. Eu imaginei que você estava olhando o carbono igual o jeito que você virou o Pix, mas já no meio. Não. Quando você for ver os ligantes, não se liga nesse lance de plano, não. Tá? Aí você tenta identificar. Não identificou, é aquiral. Correto? Então o que acontece quando ele é aquiral? Tá? Ele não tem centro estereogênico. Tudo bem? Então, perdão, centro estereogênico não. Corrigindo isso, eu falei merda. Não tem centro quiral. Quiral. Então por isso que aqui está escrito aquiral. Correto? São aquirais. Agora a gente viu que tem uma correlação de diastereoisômero um com o outro, correto? Por quê? Porque se eu mudar a posição dessa hidroxila aqui, jogar lá para frente e o hidrogênio para trás, eu tenho essa molécula. Então eu mudei um centro estereogênico, formei outra molécula. Certo? Entenderam isso? Agora é o seguinte, vamos tentar fazer o enantiômero dela? Vamos tentar fazer? Vou até desenhar de vermelho para ficar bacana. Desenhei aqui. O que você faria no enantiômero? Botaria a hidroxila para trás, é isso? Botaria essa molécula para trás. E aqui para trás também? Correto. Esse aqui é enantiômero desse? A princípio sim, não é? Só que aqui tem uma brincadeira. Passa um eixo aqui, ó. Faz uma volta de 180 graus aqui, ó. O que você vai obter? Não obtém mais molécula. Faz isso aqui. Os hidrogênios estão em lugar diferente. O que vai acontecer? Vai ficar igual. A hidroxila vem para frente e esse grupo vem para frente. Isso é enantiômero disso? Não, é o que? É a mesmíssima molécula. Por que tu se deu mal nisso? Não, peraí. Por que você se deu mal nisso? Porque nesse caso você tem um plano de simetria cortando os dois centros. É um caso especial, é um ano bissexto. Então quando tem plano de simetria não tem... Quando tem um plano de simetria cortando os centros, atenção. Não posso falar que não tem, você tem que ver cada caso. Entenderam? Ok? Quando você tem um plano de simetria cortando
né, um possível centro estereogênico, tomar cuidado com o número de estereisômeros. Ô, professor, então... Então aqui eu... Não é estereisômero desse outro? Esse aqui? Não, é a mesma molécula. Então essa molécula ela só pode ter diastereisômero, ela não pode ter enantiômero. É uma peculiaridade por conta do plano de simetria. É o plano de simetria, tá bom? Sacaram isso? Mas ela pode ser dessa segunda? Ela pode ser... Não, ela pode ter diastereisômero, que não é imagem. Aí você inverte um só. Aí não adianta você fazer rotação que você não vai interconverter. Porque quando você inverte um só desse, você vira a molécula, você até consegue jogar um dos centros para a mesma posição, mas o outro inverte. Então, olha só um exemplo bem legal que vocês nunca iam pensar, e eu estava vendo no outro dia aqui para mostrar para vocês. Eu esbarrei nisso daqui. Me diz aí vocês que estão, né, sendo estudando para serem futuros farmacêuticos, diz para mim um medicamento muito utilizado como xarope para tosse, mas eu falo o princípio ativo e não o nome de marca. Hã? Hã? Não, para tosse, tosse, antitussígeno. Ó, faz parte da formação de vocês, mas vocês estão no iniciozinho. Pô, vocês não tomam xaropinho não, filhos? Vocês não tomam xarope não? Pra tosse não? Vocês não têm tosse? Tem aquele própolis, aquele mel. Não, mas aí é fitoterápico. Vamos pra farma. Tem medicamento pra envelhecer aqui. Mas aí fala. É o xarope aquele vermelhinho, sem sabor? Isso é pra febre. Não, ele é transparente. Ah, Começa com A. O quê? O quê? Ambroxol. Nunca ouviram falar do cloridrato de ambroxol? O que o farmacêutico tem que fazer toda vez que tomar medicamento? E pegar o quê? A fórmula, pesquisar a fórmula estrutural. Isso tem que ser um vício de vocês. Pegar lá a fórmula estrutural, ver, tentar entender já desde cedo. Vamos pro Ambroxol. Então eu tô mostrando pra vocês. Pô, o cara fica me mostrando essas paradas aí. Olha aqui, ó. Olha lá, minhas crianças. Meus lindinhos. Coisinhas fofinhas do tio. Aqui, ó. Depois da nota da prova vai estar todo mundo me odiando. Vai botar meu nome na geladeira pra eu ficar resfriado. Estão vendo que aqui é bem parecido ao caso que eu mostrei pra vocês? Esse outro caso que eu mostrei pra vocês, gente, aqui, ó, é um ciclohexano aqui, correto? Não é um ciclohexano, é um ciclohexanol, né? Porque aqui a função principal é um álcool, correto? Mas aqui tá chapado no plano, mas na verdade qual é a forma, qual é o conformero principal de um anel de 6 membros? É o conformero no formato de cadeira, correto. Aí você está vendo isso aonde aqui? No Ambroxol. Olha, isso está mais perto da sua profissão do que você imagina, tá vendo? Aí você encontra o Ambroxol. Olha esse caso do Ambroxol. É exatamente o caso que eu mostrei aqui. Vê se não é. Ele tem um grupo aqui que tá para cima. Esse para cima, se eu botar a molécula aqui chapada para você, te dá uma alusão de que se eu pegar a molécula e fizer assim, tá pra frente, correto? Se eu botar um olho aqui em cima, pra frente. E a hidroxila tá pra onde? Pra trás. Pra baixo, pra trás. Então, eu tenho o plano de simetria aqui, gente? Ó o clipse, hein? Aqui, ó. Aqui. Tem, pô. Claro que tem, pô. Claro que tem. Olha aqui, ó. A molécula tá aqui assim, não tá? Ó, o clipse aqui, ó, é isso aqui, ó, olha lá. Agora eu passo aqui cortando aqui, ó. Eu veio o fatinho aqui assim, é como se eu cortasse os átomos, entendeu? Mas de um lado tem hidroxila e do outro não tem.
Não, mas eu vou passar o plano aqui, ó. Ele vem cortando aqui, ó. A molécula é exatamente esse eclipse aqui. A molécula é exatamente esse eclipse. Na verdade, é isso aqui, ó. A molécula é isso aqui, ó. Aqui, a molécula é isso aqui. Olha lá, ó. Olha lá. Viram? Aqui, ó. Olha lá. Não tá encaixando? Uhum. Aí você vai fazer isso aqui, ó. E passar o aqui. Pô, mas eu vou mostrar pra isso aqui, com esse eclipse aqui, velho. Fala aí. Qual é o professor que tem esse carinho? Pô, não tem, pô. Entendeu, não entendeu, dane-se, pô. Entendeu? Os caras não botam eclipse na mão assim que nem eu, não, cara. Aqui, ó. Olha lá, viu? Essa parte da cadeira é como se o anel, por exemplo, ele estivesse assim e a cadeira deitada, ou não? Não, é porque aqui tem rotação. Aqui não tem rotação? Aqui não tem rotação. Aí você bota de um formato que possa passar um plano, correto? Se você conseguir fazer isso e dividir as duas igualmente, tem plano de simetria, pô. Agora, olha como é que é difícil enxergar isso nessa forma aqui, ó. Olha essa daqui. Olha aqui. Tá vendo? Olha aqui essa daqui, ó. Ó. Olha só essa daqui. Difícil, né? Você tem que girar aqui assim. Mas aí a gente tem que, entendeu? Olha aqui, eu tô mostrando pra você o ambroxol. E aí peraí, gente, não acabou não. Ó, aqui, ó, você tá com a hidroxila pra baixo, aqui esse grupo pra cima. Dá pra eu formar enantiômero aqui? Não. Porque se eu inverter esse e fizer assim com a molécula, vai dar a mesma coisa. Entenderam? Se mudar um só é diastereisômero. Porque aí você vai ter um isômero que não é imagem um do outro, correto? Entenderam? É o caso do ambroxol. Você vai fazer, por que eu estou aprendendo isso aí? Um fármaco amplamente utilizado e eu estou mostrando uma peculiaridade para vocês. Foi por acaso que eu esbarrei nele no outro dia. Eu estava administrando para o meu filho um ambroxol. Aí eu falei, deixa eu ver o ambroxol, eu não tinha visto ainda. Aí quando eu bati o olho, eu falei, isso aqui é minha aula de quarta-feira. Professor, mas é doido olhar isso aí e conseguir ver. Virado assim, é muito. Eu tô até agora tentando virar assim. Ué, não conseguiu fazer? Não conseguiu? Eu não sei o que vai ser uma. Não, aqui, ó, aqui, tá vendo? Exatamente como tá aqui, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Virou pra cá. Aí nesse caso. Aí tu passa o centro aqui. O plano, ele vai passar cortando os átomos. Cortando os átomos. Cortando os átomos. Cortando o átomo. Uma banda do átomo pra cá, outra banda do átomo pra lá. Não. Você tem que cortar a molécula no meio, cortando os átomos mesmo. Fatiando o átomo. Entenderam? Aqui, a cadeira tem uma parte para trás e uma parte para frente. Isso. Mas ela só tem plano porque essas partes que estão para frente e para trás são iguais da cadeira. Não, ela tem o plano porque eu consigo dispor os grupos de uma maneira que eu corto no meio, a direita é igual à esquerda. A definição é essa. Por exemplo, nós seres humanos, se você pegasse perfeitamente, se eu fizesse uma divisão da gente, o seu lado esquerdo deveria ser igualzinho o direito. Não é porque ele tem as imperfeições, coisa e tal, mas assim, de maneira geral, nós somos simétricos. Você não vai ter uma orelha aqui e outra aqui. Correto? Que não tenha? Siga. Vou falar aí. Essa mesma molécula aqui que eu coloquei aqui antes, ó. Correto? Aí é o seguinte, ó.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Essa molécula aqui, ela não tem plano de simetria. Porque eu vou botar aqui, ó, o hidrogênio aqui, do jeito... Se eu cortar aqui, esse lado é diferente desse. Não vai ser igual. Só que não é tão simples eu fazer isso não, tá? Aqui, eu vou ter que fazer uma rotação aqui para você enxergar isso daí, ó. Mas você vai ver. Hidrogênio OH, correto? Eu vou rodar isso daqui. Aí eu deixei aqui, ó, só uma parte da molécula, rodei. Aí a hidroxila que estava para frente, ela vai para trás, correto? E o hidrogênio para frente. Passa um plano aqui, ó. Esse lado é igual a esse? Não. A hidroxila aqui está para frente e aqui a hidroxila está para trás. Não é. Entendeu? Então essa não tem plano. E se eu cortar longitudinalmente aqui assim? Também não. Porque aqui desse lado é hidrogênio, desse lado é hidroxila. São diferentes, entendeu? Sacou? É como se de um lado eu tivesse a orelha humana e do outro uma orelha, sei lá, de elfo, sei lá. Não é igual. Entendeu? Do lado, o hidrogênio está na frente e o outro hidrogênio. Agora eu vou fazer uma molécula que tenha que tenha plano de simetria. Tá bom. Mas o que você desenhou aí, que você fez em classe vermelha, também não tem aquele outro plano de simetria que você falou. De frente? Tem? Não, porque se eu cortar os átomos no meio, uma parte vai estar com hidroxila e a outra parte vai estar com hidrogênio. Então, eles têm que estar então. Não, se eu cortar no meio aqui, ó, na carinha dele, imagine que isso aqui seja aqui, ó. Aqui, sei lá, isso aqui é 2 olhos de caranguejo aqui. Se eu cortar aqui no meio, isso aqui é um olho de um jeito, isso aqui é um olho de outro jeito. Então não tem. E nem tem assim. Agora eu vou fazer um que tenha. Que vai ser tema das nossas próximas aulas. Ó. Como é que eu sei se isso aqui tem plano de simetria ou não? Vou fazer um giro aqui. Correto? Aí, giro no eixo, tá? No eixo, tá? Aqui eu vou botar OH, aqui eu vou botar hidrogênio. Como é que vai ficar se eu fizer um giro aqui? Botar isso daqui... Opa, não, eu desenhei errado. Ó, botei isso aqui. Então a hidroxila sobe, correto? A hidroxila sobe e o hidrogênio vai para trás, correto? E agora, tem ou não tem? Agora tem, eu faço um risco aqui. Aqui está igual a esse lado de cá. Os dois lados estão iguais. Nesse aqui não. Entenderam? Isso vai ser tema da nossa próxima aula. Entenderam? Então um tem plano, o outro não tem. E também assim também não dá. Só que longitudinalmente não, né? Entenderam? Por hoje é só. Nossa aula ficou meio prejudicada aí por essa... Acende a lâmpada aí pra mim, alguém? Só um minuto, deixa eu só interromper aqui, porque se eu errar aqui...